Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar sobre o edital de transação que a Prefeitura publicou essa semana e começa a valer no dia 24 de abril. Para quem tem dívida ativa com a Prefeitura, vai ter agora uma opção de parcelamento dessa dívida, com uma opção de muito mais parcelas, um jeito mais favorável aí para você regularizar o seu débito. Dá o like, se inscreve no canal do papai e bom vídeo. Esse edital é bem parecido com o programa de parcelamento PPI que nós tivemos em 2021, mas ele tem umas questões mais específicas, não é para qualquer imóvel, não é para qualquer empresa, então tem algumas situações que eu vou explicar aqui e mostrar a diferença, tá? Sobre o parcelamento é bem parecido, sobre os descontos também bem parecido, então eu vou abordar um pouquinho sobre cada assunto agora. Essa página aqui está mostrando o edital de transação, o link para essa página vai estar aqui na descrição do vídeo. Aqui você pode ler tudo que tem a respeito desse edital até agora, o que pode ser parcelado, como pode ser parcelado, quando, tá? Eu vou explicar esses itens mais importantes aqui em detalhes, mas o mais importante que eu estou compartilhando esse link é aqui no final, os anexos. Então a gente vai ter aqui esses 3 anexos, que são a lista de IPTUs e empresas que podem aderir a esse parcelamento. Então eu vou explicar agora os assuntos do parcelamento e depois nesse edital você vai conseguir verificar se você se enquadra nele, se você vai poder aderir. Vou abrir aqui agora o documento que eu preparei. A primeira questão que a gente tem aqui é o parcelamento dos IPTUs, tá? Então aqui tem o link do edital que vai estar aqui na descrição do vídeo. E os IPTUs, a princípio, os primeiros IPTUs que podem ser parcelados nesse edital são os IPTUs que estão no Centro Histórico de São Paulo, né? O nome completo é Centro Histórico da Área de Intervenção Urbana do Setor Central. Tem aqui a legislação, o link para essa lei também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Essa lei é legal, que tem aqui embaixo, na parte do anexo dela, o mapa. Então aqui mapa 1 a 9, então a gente vai ver aqui o mapa, e esse mapa vai mostrar onde é o Centro Histórico de São Paulo. Então nesse mapa a gente consegue ver os 2 setores aqui que essa lei criou, o setor centro metropolitano e aqui o setor centro histórico. Então, a princípio, nesse edital aqui, o maior número de imóveis abrangidos por esse programa vai estar aqui no setor centro histórico. Tem situações específicas para imóveis da cidade toda, eu vou comentar essas questões, tá? Mas vou começar falando aqui do centro histórico. Eu vou abrir agora o GeoSampa e mostrar no GeoSampa como é que a gente entende aqui quais são os IPTUs que estão no centro histórico, tá? Então aqui no GeoSampa não dá para deixar marcado o centro histórico, mas é o que está nessa linha cinza aqui, ó. É esse meio aqui, essa bolinha central, e eu vou ligar aqui a opção do cadastro fiscal setor. Então eu consigo ver aqui quais os setores que estão dentro desse centro histórico. Então o número do nosso IPTU, ele também é chamado de SQL, que é setor, quadra e lote. Os 3 primeiros números do IPTU são o setor, então a gente vê aqui que do setor 1 até o 9 eles estão dentro aqui do setor do centro histórico. Então a gente tem um pouquinho do setor 1, um pouquinho do setor 2, do setor 3. Então do setor 1 ao 9, igual eu coloquei na tabelinha aqui, ó, do setor 1 ao 9, eles estão aí dentro desse centro histórico. Então, se o seu IPTU começa com 001 ou até 009, tem uma grande chance dele estar abrangido por esse programa, tá? Não são todos os imóveis, então a gente vê aqui do setor 001, dessa linha para baixo, está no centro histórico. Então, alguns imóveis do setor 001 não estão no programa, mas a grande maioria está, tá? Então, a primeira questão são imóveis do centro histórico. Vou voltar aqui para o material que eu preparei, e temos também os IPTUs em toda a cidade, mas aí vai ter uma relação ao tipo de uso do imóvel. Então, se o imóvel tem o tipo de uso 70 ou 80, aí você também pode aderir ao programa aqui da Prefeitura, o programa de transação. A Prefeitura fez um levantamento das atividades e imóveis que mais foram prejudicados durante o Plano São Paulo aí de contenção da Covid-19, né? Então, ela identificou esses IPTUs como os mais afetados. E aí esse programa tem assim essa ideia de criar uma condição especial para esses imóveis e também para atividades que a gente vai ver daqui a pouquinho que sofreram mais impacto com Covid-19, tá? Então, se o seu IPTU aí tem o uso 70, cinema, teatro, casas de diversão, clube ou congênere, e se o seu IPTU tem o tipo de uso 80,
hotel, pensão ou hospedaria, aí você vai poder também aderir ao programa, mesmo que seja fora do centro histórico, em qualquer área da cidade, com esse tipo de uso, pode aderir. Eu separei aqui o modelinho do nosso IPTU, então essa aqui é a cartela do IPTU 2023 e aqui está o uso. Você vem aqui nesse campinho do seu IPTU e verifica se for 70 ou 80, você vai poder aderir ao programa. Voltando aqui ao material que eu preparei, a gente tem uma tabela, a prefeitura já fez uma tabela com todos os IPTUs que podem aderir. Então, esse programa vai começar no dia 24 de abril, o site para aderir a esse programa já existe, mas você ainda não consegue logar, não consegue pesquisar. Mas aqui no edital, como eu falei, nesses anexos, a gente tem o anexo dos IPTUs que podem aderir ao programa. Tá? Então tem aqui a planilha, a gente vê aqui os SQLs, ó, começados com 1, começados, depois vai chegar no começados por 2, por 3, então a gente vai conseguir visualizar todos os IPTUs da cidade que podem aderir, tá? São 13.988 imóveis que podem aderir a esse programa, e aqui nessa cartela de IPTU você vai poder pesquisar o seu, achar rapidamente aí se você vai poder aderir ao programa. Então mesmo antes do lançamento desse programa de transação, você já pode consultar aqui no anexo 2 do edital e ver se você está dentro. Então, como eu falei no comecinho, são mais imóveis do setor centro histórico, então se a gente for rodando aqui, a gente vai ver muito IPTU iniciado com 1, 2 até 009, né? Então aqui é a grande maioria dos imóveis, e aqui no final a gente vai ter os outros imóveis que são de outras regiões da cidade, mas tem uso 70 ou 80 e tem débito endividativo. Então, aqui no final desse edital, você vai encontrar aí o seu número se você puder aderir ao programa. Voltando aqui para o material, o próximo item que a gente tem, ISS e multas por descumprimento de obrigação acessória. Então, se você tem uma empresa ou se você é um prestador de serviço autônomo, está com dívida aí por ISS, você também vai poder aderir a esse sistema. Tá? E o ISS não existe uma questão relacionada ao centro histórico, aqui é só relacionado à atividade. Então, mais uma vez, a prefeitura fez o levantamento das atividades mais afetadas durante a pandemia, e para essas atividades ela liberou esse programa de transação. Tem uma tabela aqui, ó, com todas as atividades que podem aderir ao programa. Então são 46 atividades. Se você está dentro dessa aqui, de alguma prestação de serviço que esteja nessa tabela, você vai poder aderir, tá? No anexo 1 do edital tem a lista de todos os CCMs. Então aqui também tem bastante empresa, bastante prestador de serviço, e aqui você vai poder consultar o seu CCM e você pode aderir, tá bom? Mesmo antes do lançamento do site, você vai poder consultar. Tá? São 10.974 empresas ou prestadores de serviços que vão poder parcelar os seus débitos com os benefícios desse sistema de transação. Já vou falar sobre esses benefícios daqui a pouquinho. Antes de falar dos benefícios, uma última informação importante é sobre os débitos que você vai poder parcelar. Tá? Então, no PPI que teve antes, se você estivesse devendo lá 10 exercícios do IPTU, ou se você tivesse 5, 6 anos de ISS em saldo devedor, você poderia selecionar parte desse débito e pagar apenas uma parte, tá? Amortizar, né, todo o valor que está em dívida ativa. Aqui, nesse programa de transação, tem que se parcelar todo o débito que tiver em aberto. Então, você não vai poder selecionar apenas alguns anos do IPTU ou apenas alguns ISS que ficarem abertos, você vai ter que pagar todo o débito, tá bom? Então, última informação que eu tinha para falar de quem pode aderir ao programa, e agora eu vou começar a falar dos benefícios. Então, começando a falar dos benefícios, são 2 grandes benefícios que a prefeitura dá nessa transação. O primeiro é desconto sobre os juros e multas, né, que incidem sobre o seu débito e sobre o número de parcelas. Então, um acordo de dívida ativa hoje pode ser feito em no máximo 60 parcelas, e aqui na transação vão ser até 120 parcelas. Tá? Então, tem um valor mínimo mensal, então assim, para pessoa física pode ser até 120 vezes, mas o valor mínimo da parcela é de R$ 25. Então, se a sua parcela for ficar abaixo de R$ 25, vai diminuir o número de parcelas. E para pessoa jurídica, o valor mínimo da parcela é de R$ 150. Então, o primeiro benefício é o número maior de parcelas. Tá? A dívida ativa normal 60 parcelas, e aqui na transação o dobro, 120 parcelas. E a questão mais importante, o benefício mais importante dessa transação é o desconto. Tá? No parcelamento da dívida ativa não tem nenhum tipo de desconto,
tanto parcelado, ou muita gente pergunta se tem desconto para pagar à vista, e lá não tem nenhum tipo de desconto. Aqui a gente já vai ter. Então, para o pagamento à vista, 95% de desconto. É um desconto muito grande, derruba muito o valor do débito, tá? Só temos que lembrar uma questão importante, que esse desconto é sobre o valor de juros e multa, não é sobre o valor total. Durante o PPI, muita gente chegou lá na prefeitura, falou que fez a simulação pelo site, achou que pelo desconto o valor deveria ser menor, porque o pessoal imaginou que o desconto seria sobre o valor total do débito, tá? Não é isso. 95% sobre o valor de juros e multa, para quem paga à vista. Para quem paga parcelado, 80% sobre o valor de juros e multa. Então é um desconto muito grande. Quando você faz lá a sua simulação, você vê que o valor cai pra caramba, porque os juros e multa de tributos em atraso é muito pesado. Com esse benefício aí você vai ver uma bela vantagem para aderir ao programa. E você fazendo a adesão ao programa, a gente vai ter aqui a questão do vencimento das parcelas. Então a primeira parcela ela vai vencer ou no dia 15 ou no último dia útil do mês, então depende de quando você fizer a adesão ao programa, tá? Então, se você fizer a adesão entre o dia 1 e o dia 15, a sua parcela vai vencer no último dia útil do mês. E se você fizer a adesão entre o dia 16 e o dia 31, ou o dia 30, dependendo do mês, a sua parcela vai vencer no dia 15 do mês seguinte, tá? Então, só a primeira parcela que tem essa questão, ela pode vencer ou no dia 15 ou no último dia útil do mês, depende de quando você aderir ao programa, e todas as demais parcelas elas vão vencer sempre no último dia útil do mês. E aí temos uma observação aqui: se você atrasar a sua parcela, sobre essa parcela também vão incorrer os juros moratórios aí até o limite de 20% acrescido da taxa Selic, todo mês vai atualizar esse valor, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre as consequências de você ter um atraso nesse parcelamento aqui. Pode ser que você perca o seu acordo, tá? Então essa parcela você tem que ficar muito ligado, principalmente se você fizer aí em 120 vezes, que dá 10 anos, né? Então se você atrasar, pode ter uma consequência complicada, aí você pode até perder o acordo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Eu quero comentar agora sobre a consulta de débitos. Essa questão não está muito clara no nosso edital, mas ela apareceu muito depois das pessoas terem feito o PPI em 2021. Muita gente consultava os débitos pela internet e aí ia lá na prefeitura tirar dúvidas. Depois que você aderir ao programa aqui de transação, seu débito vai continuar em aberto no sistema, você continua no CADIM, continua na dívida ativa, seu débito só sai de lá quando você pagar a última parcela, tá? Então, muita gente aderiu ao PPI e depois ia lá consultar o débito, viu que todo o débito estava lá em aberto e aí ficava preocupado se tinha feito alguma coisa errada, se era isso mesmo. Então, seu débito continua em aberto enquanto não acabar o seu parcelamento, tá? O valor que vai aparecer quando você consulta os seus débitos é o valor total. Então, você fez aqui um parcelamento, então você recebeu 80% de desconto, você tinha lá um débito de 20 mil reais, fez um acordo e caiu para 12 mil reais. Então, você está pagando 12 mil reais com a prefeitura. Só que quando você consulta lá no site, vai mostrar que você está devendo 20. Então, isso gera muita dúvida, muita preocupação. Mas isso acontece porque lá no site da dívida ativa vai estar sempre o valor total. E aquilo é bom para você ter uma ideia. Se você tiver o rompimento do seu acordo, você perde o desconto que você tinha recebido e o valor que aparece lá na dívida ativa é o valor que você realmente está devendo, tá bom? Então, não se assustem se você aderir ao programa e depois consultar a tela de dívida ativa e encontrar um valor muito maior lá, um valor diferente do que você fez o acordo, tá? Isso acontece e isso é normal, o valor só vai sair de lá quando o seu parcelamento estiver encerrado. E essa é a última observação que aparece aqui: se for rompido o seu acordo de transação, todo o débito volta a integrar a sua dívida. Então o desconto que você teve volta, a cobrança de juros e multas que ficaram suspensas enquanto você estava pagando o acordo, ela também volta. Então o valor que você pagou com certeza vai ser considerado, tá? Vai ser abatido no valor, mas como tem o retorno de todo esse desconto, às vezes parece que o valor que você pagou não foi aproveitado, tá? Então já vi acontecer isso, o pessoal fica assustado porque o valor aumentou, mas é isso mesmo que acontece, tá? O valor dos juros e multa, o valor do desconto que você teve volta, os juros que ficavam suspensos caem sobre o valor do débito. Então às vezes você pagou
2 anos de acordo, rompeu o acordo e aí vê lá a sua dívida aumentar de repente, e aí é porque está compensando esse tempo que a cobrança ficou suspensa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado para não romper esse acordo e não tomar um susto quando todo esse valor aí entrar e for atualizado. E aí, como que você perde esse acordo? Então a gente tem aqui o inadimplemento de 3 parcelas, consecutivas ou não, então pode ser a parcela 2, a parcela 7, a parcela 15, na hora que você tiver 3 parcelas com mais de 90 dias de atraso, automaticamente o seu acordo é rompido, tá? Então, até 2 parcelas podem ficar em aberto. Quando você pagar a sua última parcela do acordo, você vai ter 90 dias para fazer a quitação das 2 que ficaram em aberto, tá? Então isso pode acontecer, mas se você tiver 3 parcelas em aberto, seu acordo vai ser rompido e aí todos os valores voltam a integrar a sua dívida. E para terminar, vamos falar do prazo aqui de adesão. Então esse programa vai ser iniciado agora no dia 24 de abril de 2023 e ele vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho. Tem chance de prorrogação desse prazo, mas aí a gente vai saber só quando estiver chegando perto da data. Tá? A princípio, até 21 de julho, você pode fazer a adesão a esse programa e você vai aderir a ele aqui no site fiqueemdia.prefeitura.sp.gov.br. Tá? Eu vou mostrar a telinha dele aqui para vocês. O site já está aberto, já está no ar, só que você ainda não consegue consultar, não consegue logar, porque ele vai ser liberado apenas no dia 24. Tá? Aqui você também vai conseguir encontrar o edital para fazer alguma consulta, mas nada de aderir ao programa agora. E importante também, para você aderir, você vai ter que ter a senha web da Prefeitura. A senha web é como se fosse um certificado digital da Prefeitura de São Paulo, tá? Você vai ter aqui o link cadastrar senha. Eu tenho um vídeo ensinando como é que cadastra a senha web. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição também. Então é isso aí, essas são as informações que a gente tem até o momento desse edital. A Prefeitura tem uma previsão de novos editais aí para outras áreas da cidade, para outros tipos de atividades. Então temos que aguardar, e assim que a Prefeitura for lançando novos editais, eu trago o vídeo aqui para vocês, tá? Quando o site for liberado, também pretendo fazer um vídeo mostrando passo a passo, assim como eu tenho no PPI, passo a passo como aderir ao programa, eu pretendo fazer um aqui, esperando agora o dia 24 de abril para a Prefeitura liberar o acesso ao site, tá? Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo, até o próximo, tchau, tchau!